Tem uma frase na Bíblia que foi gritada 2 vezes com 1000 anos de distância. A primeira vez por um homem sozinho no deserto, cercado de inimigos invisíveis, sentindo que o céu havia fechado. A segunda vez por um homem pregado numa cruz, morrendo sob o sol de Jerusalém, em público, com soldados ao redor, e as 2 vezes as palavras foram as mesmas. Deus meu, por que me abandonaste? O Salmo 22 é o mais profético de todos os salmos. Não porque prevê eventos vagos e difusos, porque descreve com uma precisão cirúrgica cada detalhe da crucificação. De Jesus séculos antes de a crucificação, sequer existir como método de execução. Não havia crucificação no mundo de Davi. Os romanos ainda não tinham inventado isso. E ainda assim, cada detalhe está aqui. E quando você vir isso, versículo por versículo, não vai conseguir explicar de outra forma que não seja. Isso foi Deus falando pelo futuro. Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje teremos o primeiro salmo que iremos trabalhar em 2 partes. Ou seja, 2 vídeos devido à quantidade de informações existente. Sendo assim, vamos para a primeira parte. O título do Salmo 22 traz uma expressão curiosa sobre a corça da alvorada. Essa provavelmente era o nome de uma melodia conhecida na época, mas alguns comentaristas evangélicos como Charles Spurgeon viram nessa imagem algo mais profundo. A corça da alvorada é o servo que sobrevive à noite de caça e vê o amanhecer. É a imagem de alguém que atravessa a escuridão mais absoluta e chega à luz, e é exatamente a estrutura do Salmo 22. Os versículos 1 a 21 são noite, os versículos 22 a 31 são amanhecer. Hoje ficamos na noite, no próximo vídeo veremos o amanhecer. O Salmo 22 é citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro salmo. Mateus, Marcos, Lucas, João e os apóstolos nas cartas voltam a ele repetidamente ao descrever a crucificação. Não porque estavam forçando a interpretação, mas porque os detalhes são inegáveis. O Salmo não é uma vaga poesia de sofrimento, é uma reportagem do que ainda estava por acontecer. O versículo 1 abre com um grito mais famoso de toda a Bíblia. Deus meu, por que me abandonaste? Em hebraico, a palavra abandonaste é azavitani, cuja raiz significa largar, soltar, deixar para trás, como quem larga a mão de alguém numa multidão. Não é indiferença passiva, é uma separação sentida, um afastamento que dói porque havia uma proximidade antes, e Jesus, na cruz, gritou exatamente essas palavras. O Filho de Deus, carregando o pecado do mundo, experienciou o que o pecado produz, separação do Pai. E o versículo 2 aprofunda isso. Clamo de dia e não me respondes, e de noite e não há sossego para mim. Não é um momento de dúvida, é oração persistente, de dia e de noite, sem resposta. E quem já passou por uma temporada assim, sabe o peso específico desse tipo de silêncio. O Salmo 22 é o salmo que Jesus citou na cruz, e ele é um dos menos pregados nas igrejas evangélicas hoje. Se você está descobrindo agora essa informação profunda desse texto, manda esse vídeo para alguém que vai gostar de saber dessa informação, para alguém que você sabe que vai ser impactado, e aproveita para deixar seu like. Depois dessa informação, esse vídeo já merece outra coisa muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o que vem ainda nesse vídeo e na segunda parte vai te deixar sem palavras. Agora imagina você ali, no Gólgota. É sexta-feira por volta do meio-dia. O sol, que devia estar alto, está cobrindo com uma escuridão que os evangelhos descrevem e que os historiadores registraram. E Jesus, na cruz, abre a boca e começa a recitar o Salmo 22. Não os primeiros versículos apenas, o Salmo inteiro, porque cada versículo era a descrição do que estava acontecendo com ele naquele momento. Olha o versículo 6. Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Em Isaías 53, versículo 3, o servo sofredor é descrito como desprezado e rejeitado pelos homens. No julgamento de Pilatos, a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. O Salmo 22 descreveu isso. O versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, esticam os lábios, meneiam a cabeça. Mateus capítulo 27, versículo 39 diz: os que passavam blasfemavam contra ele, meneando a cabeça. A correspondência é palavra por palavra. O gesto específico de minar a cabeça, em sinal de zombaria, estava no Salmo e estava no relato da crucificação. O versículo 8.
confiou no Senhor que o livre, que o salve, visto que nele se compraz. Em Mateus 27, versículo 43, os líderes religiosos, zombando de Jesus na cruz, dizem exatamente isso. Eles estavam citando o Salmo 22, sem saber, estavam cumprindo a profecia enquanto tentavam ridicularizar. E então vem os versículos 14 e 15. E aqui a precisão fica ainda mais impressionante. Estou derramado como água, e todos os meus ossos se deslocaram. O meu coração se tornou como cera. Derreteu-se no interior das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco de barro, e a minha língua se apega ao meu palato. Quem conhece medicina forense sabe que a descrição de alguém em processo de crucificação é exatamente essa. A desidratação severa faz a língua secar e prender no palato. O esforço de sustentar o próprio peso no processo de respirar na cruz faz os ossos do tórax se deslocarem. O estresse cardiovascular produz uma condição onde o sangue e o soro se separam ao redor do coração, que é literalmente o coração se derretendo como cera. Davi não sabia nada de medicina forense. Não havia crucificação no seu mundo. E ainda assim, ele descreveu o processo com precisão clínica. Agora fecha os olhos e imagina Jesus na cruz, lendo isso de dentro. Não apenas lembrando de um salmo, vivendo cada versículo enquanto recitava. O salmo não era só profecia para ele, era companhia, era a palavra de Deus descendo para onde ele estava e dizendo: eu sabia, eu estava aqui antes de você chegar. O versículo 16 descreve: traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Não havia crucificação no tempo de Davi para ele usar como referência. O que ele descreveu não existia ainda. E o versículo 18 tira qualquer dúvida. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha roupa lançam sortes. João capítulo 19, versículos 23 e 24, descreve os soldados romanos dividindo as roupas de Jesus e lançando sorte pela túnica. João explica: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. João sabia, os soldados não sabiam, mas o Salmo havia dito 1000 anos antes. Mas tem algo no Salmo 22 que é tão importante quanto as profecias dos detalhes da crucificação e que a maioria das pessoas não percebe. O Salmo começa com o grito do abandono, mas nos versículos 3 a 5 e 9 a 10, Davi interrompe o lamento para declarar a fé. Mas tu és santo, os nossos pais confiaram em ti e foram libertos. O grito e a confiança não se excluem, eles coexistem no mesmo poema, exatamente como coexistiram na cruz. Jesus gritou o abandono e confiou ao Pai o seu espírito no versículo final. O grito mais profundo de abandono e o ato mais profundo de confiança vieram do mesmo lugar, da mesma boca, no mesmo dia. Quero que você deixe nos comentários uma coisa. Depois de tudo que você viu hoje, qual foi o detalhe que mais te impactou? A descrição médica da crucificação, os soldados citando o salmo sem saber, as roupas sorteadas? Me conta aqui embaixo, porque o Salmo 22 é uma das provas mais poderosas de que a Bíblia não é livro humano. E cada pessoa que lê isso e se impressiona, está fazendo a mesma pergunta, que não tem resposta humana. Como ele sabia, o Salmo 22 começa com o grito mais solitário que existe: Deus meu, por que me abandonaste? E esse grito foi gritado 2 vezes, por 2 bocas com 1000 anos de distância. A primeira vez por Davi, no deserto, a segunda vez por Jesus na cruz. Nos 2 casos, o grito não foi o fim da história. Foi o começo de uma virada que ninguém ao redor conseguia ver ainda. No próximo vídeo, a segunda metade do Salmo 22 vai mostrar o que acontece quando o silêncio termina, quando Deus responde. E a promessa que brota dessa resposta não é apenas para Davi, não é apenas para Israel, é para todas as gerações que ainda estão por vir. Uma promessa que atravessa o tempo e chega até você. Agora, não perde o vídeo 2 do Salmo 22. Se ficou curioso para saber como vai ser a segunda parte do Salmo 22, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder a continuação dos vídeos. Curta e compartilhe, isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.